A paz de Jesus, meus irmãos! Hoje somos convidados a uma profunda experiência de oração com o Divino Espírito Santo. Ele que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que habita em nós e deseja derramar suas graças em abundância. Nós vamos rezar a coroa dos dons e frutos do Espírito Santo. Através dessas meditações, nós vamos pedir ao Espírito Santo que acenda em nós os seus 7 dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. E também fazer florescer em nossos corações os 12 frutos do Espírito que nos conduzem à santidade, que são eles: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio, castidade, modéstia e continência. Prepare o seu coração, abra-se à ação do Espírito Santo e vamos começar com fé esta oração. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira conta. Nós vamos pedir o dom da sabedoria e também os frutos da caridade, alegria e paz. Oremos. Espírito Santo, pelo dom da sabedoria, dai-nos a capacidade de ver o mundo e as coisas com os olhos de Deus, discernindo o que é eterno e verdadeiramente importante. Que esse dom brote em nós os frutos da caridade, que é o amor, a alegria verdadeira e a paz, que excede todo o entendimento. Vamos repetir essa jaculatória 7 vezes. Divino Espírito Santo, fonte de sabedoria, acendei em mim o fogo da caridade, da alegria e da paz. Divino Espírito Santo, fonte de sabedoria, acendei em mim o fogo da caridade, da alegria e da paz. Divino Espírito Santo, fonte de sabedoria, acendei em mim o fogo da caridade, da alegria e da paz. Divino Espírito Santo, fonte de sabedoria, acendei em mim o fogo da caridade, da alegria e da paz. Divino Espírito Santo, fonte de sabedoria, acendei em mim o fogo da caridade, da alegria e da paz. Divino Espírito Santo, fonte de sabedoria, acendei em mim o fogo da caridade, da alegria e da paz. Divino Espírito Santo, fonte de sabedoria, acendei em mim o fogo da caridade, da alegria e da paz. Nesta segunda conta, vamos pedir o dom do entendimento e também os frutos da paciência e benignidade. Oremos. Espírito Santo, iluminai nossa mente com o dom do entendimento, para que possamos penetrar nas verdades da fé e compreender vossos mistérios em nosso coração. Que essa compreensão brotem os frutos da paciência nas provações e da benignidade, que é da gentileza, em nosso agir. Vamos repetir essa jaculatória 7 vezes, clamando: Espírito de entendimento, iluminai minha alma e fazei-me paciente e benigno. Espírito de entendimento, iluminai minha alma e fazei-me paciente e benigno. Espírito de entendimento, iluminai minha alma e fazei-me paciente e benigno. Espírito de entendimento, iluminai minha alma e fazei-me paciente e benigno. Espírito de entendimento, iluminai minha alma e fazei-me paciente e benigno. Espírito de entendimento, iluminai minha alma e fazei-me paciente e benigno. Espírito de entendimento, iluminai minha alma e fazei-me paciente e benigno. Terceira conta. Vamos pedir o dom do conselho e os frutos da bondade e fidelidade. Oremos.
Ó Espírito Consolador, pelo dom do conselho, guiai nossos passos e decisões, para que saibamos julgar corretamente o que é de vossa vontade, que de vossos conselhos surjam em nossos corações os frutos da bondade em nossas ações e da fidelidade a Deus e aos nossos compromissos. Espírito de conselho, guiai-me na bondade e na fidelidade a Deus. Espírito de conselho, guiai-me na bondade e na fidelidade a Deus. Espírito de conselho, guiai-me na bondade e na fidelidade a Deus. Espírito de conselho, guiai-me na bondade e na fidelidade a Deus. Espírito de conselho, guiai-me na bondade e na fidelidade a Deus. Espírito de conselho, guiai-me na bondade e na fidelidade a Deus. Espírito de conselho, guiai-me na bondade e na fidelidade a Deus. Na quarta conta, vamos pedir o dom da fortaleza e os frutos da mansidão e autodomínio. Oremos. Espírito de força, infundi em nós o dom da fortaleza, dando-nos coragem e perseverança para enfrentar as adversidades e testemunhar a fé. Que essa força nos leve a cultivar os frutos da mansidão em nossas reações e do autodomínio sobre nossas paixões. Clamemos, Espírito de fortaleza, dai-me mansidão e autodomínio para vencer o mal. Espírito de fortaleza, dai-me mansidão e autodomínio para vencer o mal. Espírito de fortaleza, dai-me mansidão e autodomínio para vencer o mal. Espírito de fortaleza, dai-me mansidão e autodomínio para vencer o mal. Espírito de fortaleza, dai-me mansidão e autodomínio para vencer o mal. Espírito de fortaleza, dai-me mansidão e autodomínio para vencer o mal. Espírito de fortaleza, dai-me mansidão e autodomínio para vencer o mal. Na quinta conta, vamos pedir o dom da ciência e os frutos da castidade e modéstia. Oremos, Espírito Criador, pelo dom da ciência, dai-nos a graça de reconhecer vossa presença e obra em toda a criação, utilizando os bens terrenos para a glória de Deus. Que a consciência de vossa santidade nos leve aos frutos da castidade em nossos corpos e da modéstia em nosso agir e vestir. Clamemos, Espírito de ciência, purificai-me e conduzi-me na castidade e na modéstia. Espírito de ciência, purificai-me e conduzi-me na castidade e na modéstia. Espírito de ciência, purificai-me e conduzi-me na castidade e na modéstia. Espírito de ciência, purificai-me e conduzi-me na castidade e na modéstia. Espírito de ciência, purificai-me e conduzi-me na castidade e na modéstia. Espírito de ciência, purificai-me e conduzi-me na castidade e na modéstia. Espírito de ciência, purificai-me e conduzi-me na castidade e na modéstia. Sexta conta, vamos pedir o dom da piedade e o fruto da continência. Oremos, Espírito de amor, acendei em nós o dom da piedade, um amor filial e eterno, por vós e por nosso próximo, que nos impulsiona a oração e a devoção. Que esse amor nos conduza ao fruto da continência, para vivermos em temperança e moderação em todas as coisas. Clamemos, Espírito de piedade, enchei-me de amor e fazei-me continente em meus desejos. Espírito de piedade, enchei-me de amor e fazei-me continente em meus desejos. Espírito de piedade, enchei-me de amor e fazei-me continente em meus desejos. Espírito de piedade, enchei-me de amor e fazei-me continente em meus desejos. Espírito de piedade, enchei-me de amor e fazei-me continente em meus desejos. Espírito de piedade, enchei-me de amor e fazei-me continente em meus desejos. Espírito de piedade, enchei-me de amor e fazei-me continente em meus desejos. Sétima conta, vamos pedir o dom do temor de Deus e pela plenitude dos frutos. Oremos,
Santo Espírito, infundi em nós o dom do temor de Deus, um respeito profundo por vossa santidade e um amor filial que nos afasta do pecado. Por este dom e por todos os outros, suplicamos a plenitude de todos os vossos frutos em nossas vidas, para que sejamos vossas testemunhas no mundo. Clamemos: Espírito de temor de Deus, concedei-me todos os vossos frutos em abundância. Espírito de temor de Deus, concedei-me todos os vossos frutos em abundância. Espírito de temor de Deus, concedei-me todos os vossos frutos em abundância. Espírito de temor de Deus, concedei-me todos os vossos frutos em abundância. Espírito de temor de Deus, concedei-me todos os vossos frutos em abundância. Espírito de temor de Deus, concedei-me todos os vossos frutos em abundância. Espírito de temor de Deus, concedei-me todos os vossos frutos em abundância. Oração final. Divino Espírito Santo, vós que sois o Consolador e o doce hóspede das almas, nós vos agradecemos por terdes derramado em nossos corações os vossos 7 dons e os 12 frutos. Concedei-nos a graça de cultivá-los diariamente, para que, crescendo em santidade, possamos dar bom testemunho de vós e glorificar o Pai e o Filho. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.